Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre pornografia com vocês. Desculpa, a minha voz tá bem ruim, mas enfim, a gente vai conseguir. E eu quero começar falando com vocês por que eu resolvi falar sobre esse vídeo essa semana. Eu tenho uma aula aqui no CFNAI que se chama Questões Morais, e nessa aula nós aprendemos sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre a pornografia, sobre tudo isso. E eu pensei, eu preciso falar sobre pornografia porque a igreja em si não fala sobre isso, porque muitas pessoas têm vergonha ou consideram um tabu esse tema ainda, assim como o aborto, assim como, sei lá, outras coisas que a gente aprende nessa aula. E às vezes a gente não tem noção de como que a indústria pornográfica é grande, gente, é muito grande. Eu fiquei assustada com o número de vídeos que são assistidos todos os anos pornográficos na internet. Eu nem sei, tipo assim, o número é tão grande que eu nem sei lá. São 6 trilhões, 311 mil milhões, 390 milhões, 400 mil vídeos pornográficos assistidos todos os anos. Isso é chocante, gente. Tipo assim, esse número pra mim nem existe, nem entra na minha cabeça esse número. Só que muitas vezes nós, igreja, nós cristãos, pensamos que a pornografia tá fora da igreja. Mas não, a pornografia tá dentro da igreja. Existem pesquisas, e eu aprendi isso nessa aula, não tô falando, tipo, coisa que eu, sei lá, não tenho uma base pra isso. Existem pesquisas que falam que 65% dos homens e 20% das mulheres na igreja assistem pornografia. E 35% dos líderes da igreja veem pornografia. E 20% desses 35% são viciados em pornografia. Então, a pornografia está muito presente na igreja, mais do que a gente imagina. E, na verdade, a pornografia hoje, ela tá presente em todos os lugares. Você não precisa de uma revista mais para ter acesso à pornografia. E isso a gente pode ver no nosso celular. A gente tá na rua, às vezes você vê pornografia. E é uma coisa escancarada. Só que, muitas vezes, as pessoas olham para esse pecado, para a pornografia, e pensam assim, não vamos falar sobre isso não deve ser falado, isso não deve ser exposto. E a pessoa, o indivíduo que tem essa dificuldade, esse vício, esse problema, ele se sente constrangido de confessar isso, de falar, cara, eu tenho problema com pornografia. Eu luto contra isso e tal, porque ele vai pensar que vão julgar ele. E realmente a gente julga, a gente pensa que esse pecado da pornografia é uma coisa maior, é um pecado maior do que o pecado da mentira, do que o pecado da fofoca. E isso tem que acabar. As pessoas precisam ver que a igreja, ela tá tão aberta para falar sobre isso, como a gente tá aberto para falar sobre, sei lá, mentira, fofoca, enfim, esses pecados que eu já falei, que pra nós tá normal falar sobre isso já, entende? O que eu quero falar também é que se você luta contra a pornografia, você precisa confessar. Esse é o primeiro passo, é isso que a gente aprendeu na aula. E é isso que eu tô falando pra você. Confessa pra alguém que você precisa de ajuda, porque sozinho você não vai conseguir sair dessa. Lá em Tiago diz que nós precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados para nós sermos curados. Então comece contando pra alguém. E quando, por exemplo, quando eu confessei os meus pecados pra alguém na minha vida, quando chegou o momento de eu falar, vem aqui, querida, que eu preciso falar pra você o que eu faço de errado, foi pra uma mulher lá no Brasil, que ela me acompanha e tal, e eu tava pensando, Jesus, eu preciso falar pra ela, me confessei e tal, e cara, depois que eu me confessei, foi um alívio, sabe? Foi tipo um peso saindo das minhas costas. E até hoje, a forma como ela reagiu me impacta muito, sabe? Ela não me julgou, ela não me condenou. E eu espero ter as mesmas reações que ela teve quando ela ouviu os meus pecados. E eu espero que você tenha as mesmas reações quando alguém confessar isso pra você. E se você precisa confessar, confessa. E confessa pensando assim, essa pessoa também tem pecado.
Se a pessoa não é perfeita, se a pessoa não é Deus, eu vou me confessar pra ela, porque a Bíblia diz que se a gente confessa, a gente é curado. O que eu quero falar é, procure ajuda. A pornografia é uma coisa, é um problema muito sério, muito mais sério do que a gente imagina. Porque a gente ouve falar assim, pornografia é pecado, pornografia não pode, vai levar você à masturbação, em pensamentos impuros, blá blá blá. Mas nessa aula eu aprendi que a pornografia, ela faz mal pro nosso corpo, pro nosso cérebro. E eu não sabia disso, eu fiquei chocada, tipo, eu pensei, uau, cara... A gente não fala sobre isso, a gente só fala para as pessoas, a pornografia é pecado, não faz isso não. Mas a pornografia nos prejudica. Existem estudos que falam que a pornografia, eu tô olhando pro meu computador que eu não sei tudo de cor. A pornografia, ela é tão viciante como a cocaína. E alguns estudos na Alemanha, de um instituto que se chama Max Planck, falou que a pornografia diminui o corpo estriado do nosso cérebro. Quanto mais pornografia você assiste, mais... não existe essa palavra. Menor vai ficar o teu corpo estriado. E isso é muito preocupante, gente. Tipo assim, a pornografia vai diminuir o teu cérebro. Quanto mais pornografia você assistir. E outro estudo na Itália, desenvolvido na Itália, falou que jovens têm apresentado impotência sexual, jovens de 14 a 25 anos têm apresentado impotência sexual por causa da pornografia. Impotência sexual que seria apresentada apenas em casos de pessoas idosas, os jovens estão apresentando por causa de ver pornografia, do contato com a pornografia. E outros estudos ainda dizem que quando você vê pornografia, dopamina é liberada em excesso no teu cérebro. O que é dopamina? É o hormônio da felicidade. Então, tipo, Deus nos criou com esse hormônio, Deus nos deu isso. E isso é ótimo, né? Feliz, perfeito. Mas em excesso te faz mal. E quando você vê pornografia, você é liberado em excesso dopamina no teu cérebro. E isso faz com que a parte frontal do teu cérebro seja afetada. E a parte frontal do nosso cérebro, ela é responsável por discernir o bem e o mal, o imoral e o moral. Então, uma pessoa que é viciada em pornografia está afetando a parte do juízo do teu cérebro, a parte que vai levar você a tomar decisões baseadas na moral, naquilo que é certo ou errado. Então, nós podemos pensar, então, assim, como que a pornografia está correlacionada com doenças psicológicas, com pedofilia, por exemplo. Só um pouquinho, meu café está esfriando. As crianças de 8 a 11 anos vão ter acesso à pornografia, o seu primeiro acesso à pornografia, fazendo tarefa. Gente, tipo assim, a pornografia a criança não tem que ir até a pornografia. A pornografia vai até ela, entende? E tipo assim, a gente tá achando, nossas crianças tão inocentes. Pois é, não são mais tanto assim não. E nós que temos Jesus, que nós temos essa libertação, precisamos fazer algo. E as pessoas precisam vir até nós com o sentimento de liberdade, o sentimento de que elas não vão ser julgadas por estarem passando por isso. É isso, galera. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim. Eu sei que ficou demorado, mas... enfim, eu tinha que falar tudo isso que eu falei. Beijo, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, enfim.